a todos. Mais uma vez aqui, tendo esse imenso prazer de estar na casa do Senhor. Queria louvar ao Senhor mais uma vez pela vida da nossa liderança, apóstolo Carlos, pastora Simone. Sejam honrados por mim. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora, hoje o meu milagre vai chegar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora. Aleluia. Glória a Deus. Sejam bem-vindos a mais um culto de fé. Mais uma quinta-feira. Você que está aí nos assistindo pelo YouTube, pelo Instagram. Seja muito bem-vindo. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais para receber aí o lembretinho a cada culto. Nos acompanhe. Vale muito a pena, eu garanto. E nessa noite, antes de iniciar com a palavra, eu queria convidar vocês a se porem de pé. Nessa última semana, para quem não sabe, eu também sou tia da Salinha, com muito prazer, pela misericórdia do Senhor. E na última semana, eu achei um cartaz que a gente fez numa viagem missionária. Que eu fiz e tinha escrito assim: você tem 2 minutos para Deus. E eu deixei lá e a gente teve um momento extraordinário com as crianças naquele dia. E a simples presença daquele cartaz ali na salinha fez toda a diferença, porque depois outros monitores me mandaram também, que tiveram algumas experiências especiais com as crianças. E nessa noite eu queria te perguntar: você tem 2 minutos para Deus? Mas não é para você falar de você para Deus. É 2 minutos para Deus, sobre Deus. E nesse momento eu queria que vocês fechassem seus olhos. Esqueçam quem está do lado de vocês. Esqueçam o que está acontecendo ao redor, nesse ambiente. Abram a boca. Comecem a exaltar o Senhor, a glorificar o nome dEle. Comecem a convidar o Espírito Santo para fazer parte desse culto nessa noite. Comecem a se pôr em sensibilidade. Quem se sentir à vontade para se pôr de joelhos, pode ficar à vontade. Convide o Espírito Santo para estar aqui nessa noite. Ele é o nosso convidado especial. Separe 2 minutos dessa noite para adorar ao Senhor. Deixar a vergonha de lado, deixar o medo de lado e pôr para fora tudo aquilo que você tem para falar para Deus. Tudo aquilo que você tem para falar com o Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, nosso amigo. Ah, Espírito Santo, meu intercessor. Oh, Espírito Santo, Tu és o meu consolador. Ah, Espírito Santo, entra neste ambiente nessa noite. Oh, Senhor, desce com o Teu Espírito aqui nessa noite. Nós precisamos de Ti. Oh, Senhor, receba, Deus, toda adoração. Receba, Senhor, todo louvor. Oh Deus, todo poder, toda honra e toda glória são de Ti, são para Ti e vem de Ti, Senhor. Por isso enche esse lugar. Ah, Deus, nós precisamos da Tua presença. Oh Deus, a Tua graça nos basta. Nós não precisamos de mais nada, só da Tua presença. Porque se o Senhor estiver aqui nessa noite, não precisamos de mais nada. Não precisamos de mais nada. Só da Tua presença, Senhor. Só da Tua presença. Inunda esse ambiente, Senhor. Em nome de Jesus. Deus, nesse momento eu quero repreender, Senhor, toda distração, todo sono. Oh Deus, sabemos que tem muitos aqui que estão cansados depois de um dia de trabalho, mas o Senhor é o nosso refrigério, a Tua alegria é a nossa força. Por isso, Senhor, renova o nosso ânimo nessa noite, dispensa todo sono, todo cansado,
todo cansaço, Senhor, que sejamos renovados pela Tua palavra nessa noite. Espírito Santo, continua conosco. Não nos deixe. Não largue nossas mãos. A Tua presença é fundamental neste ambiente. Aleluia. Aleluia. Eu queria que vocês... Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Tiago 5. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Amém? Todos acharam? Tiago 5, a partir do versículo 13. Vai dizer o seguinte: está entre vocês alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. E orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Em outras traduções vai dizer: a oração do justo pode muito em seus efeitos. 17. Elias era um humano como nós, e ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez. De novo. Orou outra vez. Quero que vocês repitam comigo. Orou outra vez. De novo. E os céus enviaram chuva. E a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Amém? Glória a Deus. Senhor, nessa noite nós já clamamos pela Tua presença. E nesse momento, Senhor, eu quero Te clamar que nossos ouvidos estejam atentos para aquilo que o Senhor tem para nos dizer nessa noite. Que os nossos olhos estejam focados no Teu altar, Senhor, para que a gente não perca nem sequer uma vírgula, nem sequer um suspiro daquilo que o Teu Espírito tem para falar conosco nessa noite. Senhor, eu abro mão de mim mesma. Não há nada de mim, Senhor. Que seja tudo proveniente de Ti, do Teu Espírito. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Que eu suma e o Senhor apareça. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A palavra de hoje, eu vou me ater à segunda parte do versículo 16, que fala que a oração feita por um justo, muito pode em seus efeitos. E quem nunca, né? Já usou isso como um jargão, como um provérbio. E isso com certeza se encaixa em muitas situações da nossa vida. Na última semana, quando me deu essa palavra, especialmente, eu fiquei com essa frase na ponta da língua. Então, tudo que acontecia, eu disse: a oração do justo muito pode ser seus efeitos, vou pro joelho. A oração do justo muito pode ser seus efeitos, vou pro joelho. Mas aí, quanto mais eu falava essa frase, quanto mais eu repetia, quanto mais ela ficava ali na minha cabeça, mais eu refletia sobre o que ela quer dizer. E nessa noite, Deus convida vocês para a gente se atentar um pouco mais
aos detalhes dessa frase, e especialmente, né? Claro que a gente vai usar todo o contexto aqui que foi lido, mas essa frase especialmente tem um efeito diferente, né? A oração do justo muito pode ser feita. A oração que é feita por um justo. A oração precisa ser feita. A oração precisa ser uma rotina de nossas vidas. Nós precisamos ter vida de oração. A oração não é só um escape, não é só um apelo de alguns momentos, de quando você passa por uma dificuldade, ou porque você quer muito algo. A oração precisa ser a nossa comunicação com Deus 24 horas por dia. João, quando ele teve a visão do Apocalipse, ele estava em espírito de oração. Que a gente esteja o tempo todo em espírito de oração. Que tudo que a gente faça, em tudo que a gente se mova, em qualquer ambiente em que a gente esteja em comunicação com o Espírito, em conexão com o que o Senhor quer de nós, com o que o Senhor espera de nós. Porque às vezes a gente se arruma, define o lugar que a gente vai, a roupa que vai vestir. Eu estou indo lá para fazer aquilo. Mas o que é que Deus quer que você faça naquele lugar? O que é que Deus espera que você faça naquele lugar? Seja sincero, toda vez que você sai de casa para ir para qualquer outro ambiente, você pergunta o que é que Deus espera de você naquele ambiente? Até na padaria, Deus pode ter um propósito para você. Um propósito na vida de alguém através de você. E como é que você vai saber o que é que Deus espera de você se você não conversa? Que a oração é uma conversa. Deus, Ele quer ser nosso amigo. Ele nos tem como filhos. Tu já pensou viver dentro de uma casa com o pai e com a mãe que tu não conversa, que tu não fala? Que tu acorda de manhã? Não, né? Até quando você acorda chateada com sua mãe em casa, você passa, bom dia. Eu era assim, viu? Cara desse tamanho. Não quero conversar com ninguém, mas eu tinha que passar, bom dia. E quando eu esquecia, minha tia virava e dizia, bom dia, me vê que não. Aí eu tinha que dizer bom dia. E por muitas vezes, né, eu esquecia de acordar e dar um bom dia ao Espírito Santo. Pastor? Eu esquecia de dar um bom dia ao Espírito Santo, eu esquecia de orar antes de sair de casa de manhã. E Deus tem me confrontado, Deus tem me chamado a atenção. Hoje em dia, quando eu levanto atrasada, meu Deus, preciso sair correndo, plantando daqui a pouco. Espera ainda. Senhor, em nome de Jesus. Olha, é rapidinho agora, mas eu juro que mais tarde a gente conversa mais. Peraí. Mas tem que ter a oração. A oração precisa ser um hábito. E quando a gente passa a pôr a oração como um hábito, se torna cada vez mais prazeroso. Tem horas que eu estou em casa lavando os pratos em alta, conversando com Jesus. E quem chegar lá na minha janela vai parar e vai dizer, essa mulher não está muito bem, não. Digo, sou doida por Jesus, isso aí mesmo. Algumas amigas minhas notam a diferença, né, nas minhas atitudes. E uma delas esteve lá em casa hoje. E ela estava sentada assim no sofá me olhando. E eu estava arrumando a maleta de maquiagens, né, que tem dia de beleza. Amanhã e no sábado eu estarei aqui, viu? Maquiando. Já agendou seu horário? Acho bom. Glória a Deus. Então, eu estava lá arrumando a maleta de maquiagem. E como eu estava fazendo muita coisa ao mesmo tempo, eu parei um momento e disse, Jesus, me ajude, eu não posso esquecer nada. Me ajude, não sei o quê. Eu comecei a falar assim, né? A orar com Deus. Aí ela fez assim, tá fazendo o que aí, menina? Digo, me deixa. Toro. Estou tentando me lembrar das coisas. E aí, também, na salinha das crianças, são minhas melhores experiências. Na salinha das crianças, a gente teve como tema, na última semana que eu fiquei lá, a oração. E foi um dia assim que eu fiquei maravilhada, extasiada, ainda mais do que os outros dias. Que nós tivemos momentos de oração ali com as crianças. E a pureza, né? Na fala das crianças é uma coisa que me comove. E eu pedi para que elas colocassem numa caixinha
os pedidos de oração delas, para que cada um pudesse interceder pela outra e ninguém ia saber de quem era aquele papel. Você ia anotar, botar na caixinha e alguém ia pegar um papel aleatório e orar por alguém sem saber quem era. E foi um momento assim muito bonito, porque ainda que eles não soubessem de quem era, eles falavam assim coisas tão lindas. Eles profetizaram sobre a vida um dos outros. Eles oraram pela vida um dos outros. E por que muitas vezes a gente esquece, né, de orar? Não digo assim pelas pessoas que a gente conhece, porque é fácil a gente orar pela pessoa que a gente conhece, pela pessoa que a gente convive, pela aquela pessoa que está dentro da nossa casa. Meu Deus, multa porque raça ruim. É fácil orar por uma pessoa quando a gente conhece ela. Mas e quando a gente não conhece? Você tem orado pela sua vizinhança, pelas pessoas que estão ao seu redor, que você não tem intimidade, que você não conhece? A oração feita por um justo, muito pode seus efeitos. E se você é justo e sua oração tem muito poder, você está esperando o quê para mudar a vida de outras pessoas através da sua oração? Não precisa conhecer, não precisa ser amigo, não, como dizia minha avó, não precisa andar um por dentro do outro. Você está aqui para ser a diferença. Você está aqui para produzir graça do Senhor. Ele te enche do Espírito dele quando você pede. E você pede como? Pelo zap é? Não é. É oração. E eu anotei aqui uma coisa que mudou assim minha vida quando eu parei para pesquisar, né? Porque quando eu disse às minhas amigas, um belo dia de sol, que eu ia ser crentona, porque para mim não bastava ser crente, eu queria ser crentona. Um belo dia eu acordei, olhei para minhas duas amigas, né, que conviviam muito comigo. Olha só, a partir de hoje, eu quero ser crentona. Eu vou ser crente. Aí olharam pra minha cara e disseram, do nada? Eu disse, do nada, eu vou ser crentona agora. E aí pronto, daí só ladeira acima. E não foi uma caminhada fácil. A gente, quando começa, né, a conhecer a Jesus, a conhecer os caminhos de Jesus, a gente se questiona muita coisa. Quando a gente não tem um fundamento, né? A gente questiona muita coisa, a gente para olhar e diz, oxe, pra que tudo isso? Que maluquice é essa aí? Aí a gente fica meio confuso, assim, dá um bug na mente. Você olha um povo jejuando não sei quantos dias, eu digo, que nada? Deus me deu condição de fazer aquele mercado, que até Danete eu comprei, eu vou jejuar. Mas enfim, é outra pregação. Hoje eu tô aqui para falar de oração. E uma das coisas em que eu me entreti muito em pesquisar foi em como eu ia orar. Porque orar é você conversar com Deus. É muito lindo. Quando alguém chega para você e simplifica as coisas. Orar, menina, você vai ajoelhar, vai orar, vai conversar com Deus. Vai conversar com Ele. Mas assim, eu vou conversar o quê? Eu vou chegar igual eu chego minhas amigas e dizer, sincera, oi, o negócio é assim, 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 me diga aí. Dá para orar com mais intimidade, né? Mas Deus é Deus, pô. Vai chegar de qualquer jeito? Não, tem que ir nas manhas. Tem que ir nas manhas. Então eu comecei a pesquisar. Meu Deus, como é que eu vou orar? Aí vai eu, né? Dá um Google. E comecei a pesquisar, comecei a ler algumas coisas. Mas depois o Espírito Santo foi me direcionando. E quando eu vi, né? Quando Deus me deu essa pregação, eu me lembrei disso. E aí eu anotei como orar. E Deus me lembrou de que o manual grandão, perfeito, sem erros, zero defeitos, está bem aqui, que é a Bíblia. Né? E não tem Google que dê na minha Bíblia, sinto muito. Mas não tem nada que você pesquise no Google que você não vai achar na Bíblia, viu? Só para lhe informar. E não é o Wikipédia, que cada um bota qualquer informação não, viu? Aqui é direto do céu. Glória a Deus. E Jesus, Ele veio para ser o nosso modelo. O nosso modelo de como ser humano. De como nos portar,
como falar, como nos achegar a Cristo, como nos achegar a Deus. Ele veio para ser o nosso modelo de como orar, de como interceder, de como jejuar, de como vale a pena entregar a sua vida para Deus. E ele, como é o nosso exemplo, claro, ele deixou tudo muito explicadinho. Ele deixou lá em Mateus 6:9, ele vai deixar a explicação para a gente. Ele vai deixar a oração prontinha. Receita de bolo. A oração prontinha. Lá no versículo 9 vai dizer assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Devoção. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Submissão. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Gratidão. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Arrependimento. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Súplicas. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O louvor. Então Jesus deixa para a gente um manual completo. E quando eu entendi isso aqui, a mente deu um boom. Porque minha cabeça é 220 o tempo todo. E aí, quando eu entendi isso aqui, a cabeça fez um uau! Jesus, o quão explicativo você era. O quão detalhista Jesus era. Em cada coisa que ele falava, em cada comportamento que ele expressava. Se você parasse um pouquinho para prestar uma atenção redobrada, você passava o pente fino e você via que era algo extremamente detalhado. Então, como orar? Jesus explica que nós precisamos de devoção, submissão, gratidão, arrependimento, súplicas e louvor. Então, com esses 5 passos, a gente mantém uma conversa com Deus. Uma conversa digna de Deus. Uma conversa que não é de qualquer jeito. Porque quando você chega no seu trabalho, eu principalmente, para pedir uma troca, eu cheiro cabreira. Oi, bom dia, tudo bem? Como a senhora está? Dormiu bem hoje? E aí depois a gente chega e... É assim, eu queria, né? Mas quantas vezes você tem orado para expressar só gratidão a Deus? Para expressar para Ele só o louvor a Ele? E esquecer um pouquinho de si? É difícil. É difícil. Porque a gente sabe que quando a gente corre para o Pai, quando a gente corre para o joelho, diz: Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Deus não aguenta ver filho chorar. Deus não aguenta ver filho chorar muito, não. Um pouquinho de vez em quando, né? Umedecer a pele. O resto, Deus não aguenta. Mas parte da gente, esse sentimento de querer se comunicar com Deus de uma forma diferente. De uma forma que não seja só para pedir, de uma forma que não seja só para impor as nossas vontades sobre Ele. A gente mesmo aprendeu aqui: seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. E quando a gente aprende a fixar isso no nosso coração, a gente entende que primeiramente a gente tem que buscar a vontade do Senhor. Primeiramente a gente precisa buscar a vontade dEle. E outra, oração não muda aquilo que já foi decretado por Deus, porque Deus não volta atrás na palavra dEle. Aquilo que é decretado pelo Senhor, desculpe lhe dizer, sua oração não muda. Sua oração pode mudar o curso como as coisas acontecerão. A sua oração pode tornar o fardo um pouquinho mais leve. A sua oração pode tornar as suas forças renovadas. Mas aquilo que já foi decretado pelo Senhor não muda. Jesus veio para morrer na cruz. E quando Jesus estava lá na cruz, ele orou.
Meu pai, por que me abandonaste? Antes de ir para a cruz, Jesus orou: se possível, passa de mim esse cálice. Mas aquilo que Deus já tinha decretado não mudou. Não muda. Aquilo que Ele diz que é, é. Aquilo que Ele diz que será, será. Ore, jejue, ajoelhe, arranque cabelo, arranque cílio, faça o que você quiser. Aquilo que é decretado pelo Senhor não muda. Ele nunca mudou. Não vai ser por causa da sua oração, né, bonitinho? Que vai mudar. Mas, enfim. Um dos pré-requisitos para que nossa oração seja uma oração genuína é orar de todo o coração. Lá em Jeremias 29 vai dizer que se você me buscar, o Senhor vai dizer, se você me buscar, se você orar de todo o seu coração, aí Ele diz, eu não vou resistir. Quando houver sinceridade, quando houver busca intensa pela presença do Senhor, quando você conseguir chegar nesse nível, você vai exalar um aroma. E o Senhor vai sentir lá de cima e vai dizer, é isso aí. É nesse nível. Mas para isso você precisa orar com todo o seu coração. Ah, mas Deus já sonda do meu coração. Eu não preciso falar tudo. Precisa. Abra a boca. Precisa. Existem coisas que são liberadas através da nossa palavra. Eu vou pedir perdão a vocês agora. Eu não lembro aonde exatamente. Mas outro dia Deus me levou a uma palavra que diz que naquele grande dia a gente será julgado por todas as palavras que nós proferimos com nossa boca. Então, se você pede perdão na mente, deixa eu lhe dizer, não é o suficiente. Não é o suficiente. Lá em Lucas 11 vai dizer que nossa oração precisa ser com fervor e perseverança. Por isso que a oração de vãs repetições não surte tanto efeito. Repetir 10.000 vezes a mesma frase, a mesma coisa, apenas é vã repetição. Não gera o arrependimento no seu coração. Não gera o sangrar, o rasgar. Vê um louvor, você ouve a primeira vez, nossa, que louvor. Parece que está enfiando uma faca aqui, meu Deus, que louvor é esse? Que louvor lindo, você chora, se acaba. Não. Ouve 15 vezes. Ouve 15 vezes o mesmo louvor. Tu já sabe cantar em hebraico, aramaico, português, inglês, espanhol. E já não surte mais tanto efeito. Porque se torna uma repetição. Não se torna mais uma adoração genuína. Não que você não vá cantar um louvor uma vez só na vida, né? Mas aquilo que você repete 1000 vezes, sem uma funcionalidade, sem gerar algo no seu coração, sinto muito. Vã repetição. E a nossa oração precisa ter fervor. E repetição não gera fervor. Repetição, pelo contrário, chega uma hora que perde todo o fervor. E passa a ser algo sem graça. Segue. E o fervor vem de quando a gente se entrega. Quando a gente passa a esquecer aquilo que está ao nosso redor. Esquece que os vizinhos vai escutar que tu está se acabando de chorar. Esquece que a vizinha vai ouvir que tu está lá clamando, orando ao Senhor. A vizinha que lute, eu estou lutando cá. É fervor, é perseverança. Ah, eu já orei por isso aqui. Orou quantas vezes? Uma vez só foi? Tá bom. Perseverança. Pedi. Ele não fala pede, aí de qualquer jeito, uma vez só. Pedi. Cansa os ouvidos de Jesus lá em cima. Senhor, pelo amor de Deus, eu quero, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou fazer. Fervor. Senhor, hoje eu vou pro monte. Estou cansada. Cheguei do plantão, fui para o mercado, fiz comida, bora pro monte.
Senhor, hoje eu queria só sentar na minha cama, deitar na minha cama e chorar a noite toda. Porque eu não estou muito bem. Não, mas eu tenho que orar por aquele negócio que eu... Pera ainda. Vou pro monte. Pera ainda, vou ajoelhar. Vou escorregar da cama aqui e já vou cair de joelho. É fervor, é perseverança, é você entender que você precisa se manter naquilo. Você precisa se manter em comunicação direta com o céu. Você precisa se manter clamando todo o tempo. Você precisa se manter no foco daquele que pode ouvir as suas orações. É aquele que ouve os seus pedidos. É aquele que presta atenção em cada palavra que você fala. E se você não tiver força mais para falar, ó que lindo, o Espírito Santo ainda traduz. Aquele choro que... Já chorei assim, quem nunca? Né? Aquela oração que você já não sabe mais falar nada. Ai, Deus, eu já falei, eu já pedi, o Senhor já sabe o que é, eu vou só chorar aqui, porque o Senhor já sabe o que é. O Espírito Santo está lá, ó. É aquilo. Pode chorar, pode soluçar. O Consolador é contigo. Deus ouve cada soluçar, cada lágrima que cai dos seus olhos. É colecionada. É colecionada para se tornar choro de alegria naquele grande dia. Eita glória! E no final das contas, por que a gente precisa ter essa vida de oração? Por que a gente precisa orar tão incessantemente, tão loucamente? É só para conseguir aquilo que a gente quer? A gente só ora com fervor quando quer alcançar algo que a gente quer. Você não ora com fervor porque Ele é maravilhoso, porque Ele é bondoso, porque Ele é misericordioso, porque Ele lhe tirou do lamaçal do pecado, te colocou num lugar hoje onde você não tem do que reclamar. Sinto muito, você não tem do que reclamar. Você tem acesso livre, você é liberto dos pecados, você é liberto de toda a condenação. Você está na presença do Senhor, para aqueles que estão. Não tem do que reclamar. Você tem livre acesso. Gente, isso pra mim é... Magic Kindle. É o ápice. Aquilo... Meu Deus, eu às vezes não consigo nem entrar na minha cabeça. A qualquer hora, em qualquer circunstância, você pode ter acesso. Nem sua mãe... que você pode pegar o telefone qualquer hora e ligar para ela. Eu não garanto atender qualquer hora. Porque se for 2 horas da manhã, ela estiver no soninho de beleza dela, mãe, quero ver. Não é toda mãe que eu tenho, não. A minha mesmo dorme. A qualquer hora, em qualquer circunstância, em qualquer problema, em qualquer felicidade, Ele está ali para te ouvir. Ele está ali para receber aquilo que você tem para dar para Ele. E o que é que você tem para dar para Ele? É só pedido? É só súplica? Você tem para dar para Ele só trabalho? Ou você quer dar para Ele toda adoração, todo louvor, toda exaltação da qual Ele é digno? E eu anotei aqui que por que a gente deve orar? Para atrair o céu. Lá em Lucas 3, 21 e 22, Jesus acaba de ser batizado. Ele vai fazer o quê? Ele levanta da água e diz: realmente eu sou o cara. Não. Ele ora. O filho, o grandão da Galileia, depois que ele é batizado, ele ora. E a Bíblia vai dizer: o céu se abre e o Espírito Santo vem sobre ele. Você pode fazer isso também. Mas muitas vezes você escolhe comemorar o momento. Você escolhe curtir o momento. E pôr a oração de gratidão em segundo plano. Não pôr, o salário aumentou, glória a Deus. Eu oro quando eu chegar em casa agradecendo a Deus.
Eu oro quando eu chegar em casa. Acabei de ter um livramento, glória a Deus. Seguiremos. De que adianta você ter livre acesso se você escolhe a hora que você quer falar com Deus? É agenda, é hora marcada, é dentista? Enfim. Lá no versículo 13 vai dizer... Ai, eu amo essa parte. Quando alguém estiver em sofrimento, recorra à oração. A minha tradução vai dizer assim: recorra à oração. Ou que ele ore. E esse recorra ficou assim, né? Martelando na cabeça da querida, porque as coisas quando martela aqui eu sei que é algum mistério. Recorra à oração. Aí eu dei um Google, né? E eu fui ver o que é recorrer à oração. E recorrer, a primeira coisa que me apareceu é de que é uma ação voluntária. É uma coisa a qual você escolhe fazer. Diácono Igor, me corrija se eu estiver errado. Recorrer é quando você não aceita uma sentença que já foi pré-estabelecida, quer seja por homem ou pelo pecado. Você não aceita aquela sentença. Então, aquela pessoa que está em sofrimento, não aceite esta sentença. Recorra àquele que é o advogado dos advogados, juiz dos juízes. Não aceite a sentença que o homem, ou que as circunstâncias da terra, ou que o pecado uma vez lançou condenação sobre sua vida. Não aceite. Não sou eu que estou dizendo não, viu? É a Bíblia. Recorra à oração. Recorra a Deus, que é quem pode resolver. Ficar em sofrimento de boca calada vai resolver? Não. Porque recorra à oração. Ele não manda você deitar e dormir. Ele não manda você deitar que amanhã passa. Ele não manda você olhar outra coisa que vai esquecer. Ele manda você recorrer à oração. Ajoelha e vai clamar para quem pode resolver. Ele não manda você se lamuriar. Ele não manda você analisar o quanto você está sofrendo. Ele não manda você botar na escalinha de 0 a 10. Quanto de dor você está sentindo? Não tem. Recorra à oração. A dor é pequena, o sofrimento é pequeno, recorra à oração. A dor é média, mais ou menos, dá para resolver, recorra à oração. A dor é grande, não dá para resolver, não tem para onde ir, não tem jeito, recorre à oração. Ora, quem passa? Então, o recorrer é entregar a Deus certa sentença para que ela seja revisada. E quando ela é revisada por Deus, agora ela passa pelos critérios da justiça celestial. Já não é mais pelos critérios do homem, já não é mais pelo critério do pecado. Agora aquilo é julgado pela justiça do céu. E que justiça? Lá no versículo 14 vai dizer: em sentença de doença. Vou ler aqui de novo. Entre vocês, há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja. Que ele mande chamar os presbíteros da igreja. Essa sentença de doença, quando eu fui pesquisar um pouquinho sobre doença, que por questões de ser enfermeira eu sei um pouquinho, a doença nos coloca em circunstâncias de fragilidade, em circunstâncias de se submeter a uma condição de limitação em alguma área da nossa vida, seja no sistema imune, na saúde, na emoção. A doença, por vezes, é algo que vai ser uma dominação sobre você, do seu estado perfeito. Algo que não te pertence te domina e te incapacita
de determinadas coisas. Então, quando você estiver nessa circunstância de doença, de fragilidade, de limitação, mande chamar os presbíteros da igreja. Haja. Chame reforço. Não estou aguentando. Tá difícil. Estou fraquinha. Estou errando nisso aqui. Olha, eu já não estou muito boa. Já não estou querendo muito para a igreja. Haja. Chame os presbíteros da igreja. Haja. Chame reforço. Pastora, olha mesmo, acho que quando vê uma notificação minha, acho que já fica... Por muitas vezes, pastora, olha, o bicho está pegando aqui, não estou muito boa não da cabeça. Conversa aqui comigo. Recorra. A oração feita por um justo, muito pode ser os efeitos. E se você não está em posição de justo, apela, meu amigo. Ó, nega, tu que está mais crente do que eu, ora aqui. Apóstolo, bote a mão aqui na minha cabeça. Apela, só haja. Não viva essa circunstância de doença, essa circunstância de sofrimento, sem recorrer e sem agir. Nas duas opções aqui, ó, tanto na de sofrimento ele diz recorra, e na de doença ele diz chame reforço. Haja. Não veja as coisas acontecerem e fique quietinho, murchinho no cantinho. Ai, porque eu sou a vítima da história, o diabo é vacilão. É. Mas você vai ser mais vacilão ainda se não pedir socorro. Ora, pô. Livre acesso. E você esquece. Você quer marcar a hora. Você quer marcar a data. Você quer dizer, aqui no meio da rua não. Quando eu chegar em casa, eu vou no quarto. Age. Em qualquer lugar, em qualquer hora. É só agir. É só recorrer. Pare e faça uma análise e diga, ai Deus, isso aqui na minha vida tá errado, viu? Vou revisar aqui, pera ainda. Eu sou liberta, eu sou salva, eu não aceito essa condenação aqui na minha vida não. Recorre, Deus, revisa aí. Eu não aceito isso. Mas só sabe reconhecer as circunstâncias de sofrimento, de doença que te limitam, quem está em busca constante. Quem sabe o que é certo. Porque quem vive no erro e não sabe o que é certo, vive no erro achando que está tudo de boa. Só sabe que está vivendo no erro quando a gente conhece a verdade. Os olhos são abertos. A não ser que você conheça a verdade e escolha permanecer no erro. Aí é um BO seu, não, né? Eu prefiro o lado de cá. E falando sobre essa oração, ela muito pode seus efeitos. Toda essa oração, todo esse clamor, ela muito pode. Ela muito pode. Advérbio de intensidade. Ela muito pode. Ela não só pode, ela é diferente. Eu anotei aqui que o pode dessa frase, ela está no tempo presente. Na outra tradução aqui da minha Bíblia, tem a oração de justo é poderosa e eficaz. E na outra tradução, que foi a que eu trouxe lá no início, que fala que a oração feita por um justo muito pode em seus efeitos, as duas, não importa a tradução que você busque, trata do tempo presente. A oração do justo, ela não pôde ir muito lá atrás e deixou de poder. Ela não era poderosa naquele tempo e nesse tempo deixou de ser. Ela continua sendo poderosa. E não é pouco poderosa, não. Ela continua sendo muito poderosa. E que poder é esse? É meu superpoder? Não. Poder de Deus. Poder de Deus. Não é qualquer coisa. E se ela muito pode, é uma porção do poder de Deus que, meu amigo, se segure. O chumbo vem pesadão aí. Então, esse pode em tempo presente, ele aborda que a nossa oração tem efeito no hoje. A
oração que você tem feito todos os dias na sua casa tem poder. Tem poder. Tem poder agora. Tem poder a partir de agora. Não é uma oração que, fiz aqui, Deus, acabou. Ela não foi poderosa, ela não passou. O poder de Deus não é limitado a um tempo ou uma circunstância. O poder de Deus é ilimitado. Ilimitado. Não cabe na caixinha da sua cabeça. Não cabe na caixinha do seu entendimento. É algo muito poderoso. E o poder, ele significa a capacidade de fazer algo. O exercer influência sobre algo. Possuir o necessário para que algo aconteça. Poder significa ter autorização, autoridade para algo. Então, se a oração do justo ela muito pode, você tem muita autoridade. Respeita. Você tem muito meio de exercer influência. Você tem todas as formas, você possui todo o necessário para fazer a diferença. E o próximo tópico aqui que eu me apeguei foi essa oração tão linda que a gente já aprendeu com Jesus lá em Mateus, como ela deve ser, com que frequência ela deve acontecer e o poder que ela carrega vai ser feita por qualquer pessoa, você acha mesmo? Que qualquer pessoa vai ter livre acesso a esse nível de autoridade, de acessar do Senhor meios de exercer influência? Você acha mesmo que o Senhor vai deixar você exercer influência se você não estiver justo? Se você não estiver ajustado com aquilo que Ele tem estabelecido? Ser justo é estar em conformidade com as normas da justiça e da moral. Não é do homem, é celestial. Tem que estar no eixo, tem que estar em perseverança, tem que estar em santidade, tem que estar buscando continuamente, tem que ter vida de devoção, tem que ter vida de oração, tem que estar nos cultos, tem que estar no monte, tem que estar jejuando. Tem sim. Porque eu faço de qualquer coisa aqui, de qualquer jeitinho aqui, dou meu jeitinho ali, vão uma vez na igreja na semana, uma vez no monte, no mês, cumprir tabela, tá tudo certo. Tu acha que tu vai chegar no muito pode? No máximo tu vai orar aí, né? Entrar na fila. Mas tem prioridade. Aquele que se ajusta à vontade do Senhor. Em uma das definições vai dizer que o justo é aquele que tem consideração pela verdade. E lá em João fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. O justo é aquele que considera a opinião do Senhor sobre a sua vida. O justo é aquele que é considerado puro diante de Deus. E essa pessoa que está ajustada ao Senhor e pode fazer essa oração que tem muito poder, alcança visualizar os efeitos. E que efeitos são esses? Efeitos da salvação da morte, efeitos de perdão de pecados, de libertação da condenação e a oportunidade de tornar-se justo. Lá no versículo 19 e 20 vai dizer: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade que alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso,
Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Você será um soldado ativaço lá na guerra. Você vai gerar frutos na tua vida espiritual. Lá no versículo 16 vai dizer que, no 15, a oração feita com fé cura o doente, o levantará. E se houver pecado, será perdoado. Então aquela oração cura, liberta. Você está achando que dia de terça-feira o pessoal vem aqui para frente receber a oração de um justo? Por quê? Porque acha bonito? Não, porque essa oração de um justo muito pode seus efeitos. Ela cura, ela liberta, ela abre os olhos, ela muda a realidade, ela atrai a atenção do céu. E lá no versículo 16 vai dizer: portanto, confessem os seus pecados. Esse portanto é uma conclusão. Esse portanto, ele vem para gerar uma reflexão. Confessem os seus pecados. Você não alcança essa libertação, essa cura por inteiro, esse acesso, se você não se arrepende. E o arrependimento é fruto do confessar. Você não se arrepende só porque você entende o certo do errado. O confessar, abrir a sua boca para dizer: é verdade, eu errei, gera em você um constrangimento. E o arrependimento genuíno, não é qualquer arrependimento. Não é aquele arrependimento do que eu errei, olha, eu fiz assim errado, viu, me perdoe, e volta para fazer errado de novo. O confessar, de verdade, de coração,